Fala pessoal, tudo bem? Sou Daniel Vieira, sou aqui da Let's Code, sou engenheiro de sistemas da Let's. Vou estar acompanhando vocês aqui nessa jornada sobre redes de computadores. Sou formado pela FATEC em redes, tenho a certificação AWS Solutions Architect e vou estar acompanhando vocês aqui. Vamos aqui para minha tela, a gente vai estar dando início ao nosso... Bom, antes da gente falar sobre redes, a gente precisa entender qual que é a definição, né? O que a gente pode entender como redes de computadores. A gente pode definir que redes é a conexão entre dois ou mais dispositivos. Essa conexão pode acontecer de várias formas. Pode acontecer de uma forma através de cabos, ou seja, de um cabo coaxial, de um cabo de par trançado, de uma fibra ótica, ou através do wireless, que são as nossas redes sem fios, né? Então pode acontecer através de ondas de radiofrequência. Agora que a gente entendeu qual é a definição de redes, a gente pode voltar um pouco atrás no tempo para entender qual que é a sua origem. Na década de 60, mais ou menos, o mundo estava passando pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Ambos os países estavam desenvolvendo vários projetos militares para ver quem conseguia chegar na Lua primeiro, porque quem conseguisse esse resultado teria grande vantagem sobre o seu adversário. A DARPA, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, começou seus estudos para desenvolver um sistema que pudesse facilitar a comunicação dos militares, né? Eles desenvolveram essa tecnologia, começaram a avançar ali, começaram a conseguir conectar as bases militares, conseguir trocar essa informação e chegou o momento que eles resolveram compartilhar esse projeto com algumas universidades dos Estados Unidos. A ideia desse compartilhamento era que as universidades conseguissem ajudar a aumentar esse padrão, a conseguir evoluir essa tecnologia. A ideia deu super certo, as universidades toparam entrar com a DARPA nesse projeto, começaram a trocar informações entre si, e essa rede que a princípio era só um conceito militar começou a se expandir pelos Estados Unidos inteiro. E a gente tinha o conceito da ARPANET, que a gente pode definir como o princípio da internet, um princípio das redes de computadores como um todo. Bom, a partir do momento que as universidades desenvolveram e adequaram esse padrão que eles receberam da DARPA, elas começaram a trocar esse conteúdo com outras universidades de outros países. Então, por exemplo, os Estados Unidos trocou esse padrão com a Alemanha, trocou esse padrão com a Inglaterra, com outras nações e foram aperfeiçoando ainda mais. Só que a gente chegou num específico dilema lá. Vamos pensar que os Estados Unidos trabalhavam de certa forma com aquela rede. E a Inglaterra pegou aquele padrão dos Estados Unidos, começou a trabalhar, só que eles implementaram características que eram um pouco diferentes da rede americana. E a gente pode pensar que, de um lado a gente tinha uma rede, do lado tinha outra, só que elas não estavam seguindo o mesmo padrão. E elas não conseguiam se comunicar. A gente pode até pensar hoje uma pessoa que é brasileira e uma pessoa que é alemã, elas não conseguem se comunicar em sua língua nativa. Elas precisam de uma língua que intercale essa comunicação, no caso seria o inglês. E nas redes são a mesma coisa. A gente precisaria de um protocolo para estabelecer essa comunicação de redes diferentes. Bom, devido a essa necessidade, surgiu alguns órgãos reguladores. Órgãos reguladores que tinham a função e a ideia de regularizar essa comunicação entre essas várias redes. Surgiram ali órgãos principais como o ICANN, que tem a responsabilidade de compartilhar os blocos de rede entre seus vários países, os blocos que o Brasil vai utilizar, os blocos que os Estados Unidos vai utilizar. Surgiram normas da ISO, da ANSI, para estabelecer como essa comunicação iria acontecer e quais protocolos elas deveriam seguir. Bom, então a gente pode pensar que a internet começou ali, as redes começaram com o Departamento Militar dos Estados Unidos, se expandiu para as universidades americanas e cresceu num patamar gigante, chegando em vários países. Os órgãos reguladores vieram para implementar essa regulação para permitir que todo mundo conseguisse se comunicar e o projeto parou de ser militar e acadêmico. Começou a virar realmente um projeto corporativo comercial. Então a gente tem a criação de empresas ali, grandes players do mercado, como Cisco, como Juniper, que começam a produzir hardware de grande capacidade para fazer essa implementação da rede acontecer. Bom, essas empresas hoje elas cresceram grandiosamente e fazem a nossa comunicação acontecer, né? Elas criaram um mecanismo de certificar os seus colaboradores. Então a gente tem, por exemplo, a Cisco, que oferece certificações de rede, como CCNA, CCNP, a própria Huawei, que tem a função de atestar a capacidade do seu colaborador. E a gente conseguiu estabelecer ainda mais esses padrões de comunicação.
Então, hoje, por exemplo, um hardware americano consegue se comunicar tranquilamente com um hardware alemão, um hardware britânico de diferentes fornecedores de diferentes lugares. E essa é a nossa essência da rede de computadores. A gente pode ter desde notebooks, impressoras, câmeras, geladeiras com o advento da internet das coisas, né? E a ideia é crescer a cada vez mais. Carros automatizados e até uma conexão com Marte, né? Que é o que a gente está vivendo nesse momento. Bom, pessoal, essa foi a nossa introdução à rede de computadores aí. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e a gente se vê na próxima etapa.